Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida dessa terça-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Estamos aqui para mais uma vez trazer uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. E é por isso que eu quero pedir para que você que ainda não está inscrito no nosso canal, já se inscreva, ative aí o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. Deixe também o seu like para que o YouTube entenda a importância e a relevância desse trabalho e compartilhe aí nas suas redes sociais com o maior número de pessoas que você puder, tá bom? Hoje nós vamos refletir no Salmo de número 15. Nós estamos estudando os Salmos. Cada dia nós refletimos em um Salmo e hoje eu quero refletir com você no Salmo de número 15. É um Salmo que fala sobre integridade e comunhão com Deus. E a palavra do Senhor nos diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e fala a verdade de coração, que não difama com a língua, nem faz mal ao próximo, nem calunia seu amigo. Aquele cujos olhos rejeitam o desprezível, mas que também honra os que temem o Senhor. O que não volta atrás, mesmo quando jura com prejuízo. O que não empresta seu dinheiro exigindo juros, nem recebe suborno contra o inocente. Aquele que agir assim nunca será abalado. Interessante, não é? Porque o salmista ele começa esse texto fazendo uma pergunta: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no seu santo monte? E ele fecha o versículo dizendo: aquele que agir assim nunca será abalado. Em outras palavras, o que o salmista está dizendo é que aquele que anda, aquele que vive e aquele que permanece na presença de Deus, esse não será abalado. A sua estrutura, a sua edificação, a sua construção, a sua vida estarão fundamentados na palavra de Deus, na vontade de Deus e por isso viverão uma vida segura. Porque, como nós temos falado aqui já há alguns dias, a verdadeira segurança está em Deus. Ele é o nosso refúgio. Quando a gente lê aqui, nesse primeiro versículo, o salmista perguntando: quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? A ideia é: quem pode viver em tua presença? Quem pode estar em comunhão com o Senhor? Quem habitará diante de ti? Quem estará em comunhão com o Senhor? Essa é a ideia do salmista. E ele nos mostra nesse salmo que há alguns critérios, algumas características para quem deseja viver na presença de Deus, andar na presença de Deus, desfrutar da bênção de Deus. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus é santo e por isso ele requer que nós vivamos também uma vida de santidade. E quando a gente fala de vida de santidade, algumas pessoas pensam que vida de santidade é uma vida sem defeitos, é uma vida perfeita. E a ideia não é essa, até porque nós ainda estamos nesse corpo pecaminoso e por conta disso, por vezes ainda pecamos. Então, santidade não é necessariamente a ausência de pecado, mas consciência de pecado, confissão de pecado, arrependimento e reconciliação com Deus. Quando o apóstolo João, ele escreve na sua primeira carta dizendo o seguinte: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós, ele está dizendo que todos nós somos pecadores. Aquele que diz que não tem pecado já está mentindo. E aí ele continua dizendo: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E ele começa então o capítulo 2 da sua primeira carta dizendo o seguinte: olha, filhinhos, eu estou escrevendo essas coisas para vocês para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, nós temos um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus. Então, Jesus é
a nossa ponte para com Deus, é a ponte entre nós e Deus. É por meio dele que nós somos libertos do pecado, reconciliados com Deus e diariamente nós somos fortalecidos por meio da palavra para estar diante de Deus. Então, andar com Deus é possível para todos, mas é necessário que estejamos atentos a alguns critérios que o salmista apresenta aqui. E aí, veja, ele começa perguntando: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aí, a partir do versículo 2, ele começa a responder: aquele que vive com integridade. Nós estamos vivendo um tempo, e não é muito diferente da época do salmista, em que às vezes as pessoas agem de acordo com os seus interesses ou de acordo com a conveniência. Então, se é conveniente ser alegre, a pessoa age com alegria. Se é conveniente ser triste ou passar uma imagem de triste para sensibilizar as pessoas ou para tocar o coração das pessoas, age então com tristeza. Há pessoas que agem de diferentes formas dependendo do ambiente onde está e do interesse que aquela pessoa tem. Mas aquele que deseja realmente andar na presença de Deus deve ser íntegro. E íntegro é inteiro, sem adulteração, sem falsificação. É preciso ser verdadeiro. Esta é a ideia. E interessante que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 1, ele dá uma orientação muito interessante. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto verdadeiro é aquele que é prestado com integridade. É aquele onde as minhas palavras estão condizentes com as minhas atitudes. O culto verdadeiro é aquele onde eu presto ao Senhor uma adoração que está coerente com a minha vida diária. E o Senhor Jesus, quando conversa com a mulher samaritana, lá no capítulo 4 de João, ele diz assim, que o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ela pergunta para Jesus qual era o lugar correto para se adorar. Em Jerusalém, no Monte Gerizim, qual era o lugar correto? E Jesus diz: a questão não é o lugar. A questão não é o lugar, é quem adora. E ele diz: o Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Aqueles que o adorem com integridade. Aqueles que o adorem com sinceridade. Aqueles que o adorem com verdade. Até porque, queridos, Deus conhece o nosso coração. Ele conhece aquilo que está por trás das nossas palavras, por trás das nossas ações. Ele conhece. Então, a melhor coisa que nós precisamos fazer é viver uma vida íntegra. Não viver uma vida de aparência, não tentar passar uma imagem de perfeição que não corresponde com a realidade. Mas reconhecer aquelas que são as nossas falhas e buscar corrigi-las. Eu tenho refletido esses dias sobre mudanças. E muitas vezes na nossa vida nós precisamos de algumas mudanças, de algumas transformações, de algumas adaptações, de algumas mudanças de atitude, mudanças de comportamento, mudanças de pensamento. Tudo começa, na verdade, com a mudança de mentalidade. Por isso que no mesmo capítulo 12 de Romanos, versículo 2, o apóstolo Paulo diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que então experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a primeira coisa, se nós queremos experimentar mudanças em alguma área da nossa vida, é mudar a nossa mentalidade, é mudar a nossa mente, a nossa forma de pensar, a nossa forma de compreender as coisas. Porque ou tem pessoas que são muito racionais, outras são muito emocionais, algumas são muito amorosas, outras muito zelosas, muito justas e querem fazer justiça a qualquer custo. E às vezes exigindo do outro aquilo que o outro não consegue fazer. Mas nós precisamos ser sinceros. Sincero é sem cera.
sem maquiagem, sem disfarce, sermos verdadeiros diante de Deus. E isso significa muitas vezes dizer: Senhor, eu não estou conseguindo ser quem o Senhor quer que eu seja. Eu não estou conseguindo fazer o que eu sei que o Senhor quer que eu faça. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Então, aquele que vive com integridade, aquele que pratica a justiça e fala a verdade de coração. Queridos, nós não podemos emprestar a nossa boca para falar a mentira. Até porque Jesus deixa muito claro quem é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Então nós não podemos agir com lábios mentirosos, emprestar a nossa boca para a mentira. A nossa boca, os nossos lábios precisam ser consagrados ao Senhor, e aquilo que sai da nossa boca precisa edificar aquele que está próximo e glorificar ao nosso Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz assim, escrevendo aos Efésios: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for necessária para a edificação. Veja que palavra torpe não é necessariamente um palavrão. Qualquer palavra que seja desnecessária, qualquer palavra que vai ferir, qualquer palavra que vai agredir, qualquer palavra que vai destruir. Da nossa boca devem sair palavras que sirvam para glorificar a Deus e para edificar a vida daqueles que estão próximos de nós. É por isso que, na dúvida, se você não sabe o que dizer, e se você não sabe se o que você vai dizer vai edificar, vai abençoar, vai nutrir a vida de alguém, então é melhor não dizer. É melhor não dizer. O sábio diz em Provérbios que a vida e a morte estão na língua. A gente tem a possibilidade de usar a nossa língua para curar, mas infelizmente às vezes usa também para ferir, para gerar vida ou para gerar morte. De que maneira nós temos utilizado a nossa língua? E Tiago, ele diz que a língua, embora seja um membro pequeno, ele é capaz de incendiar todo o corpo. É capaz de fazer coisas terríveis. E quantas vezes as nossas palavras, elas ferem, elas maltratam, elas não são verdadeiras? Então, o salmista diz que para se viver na presença do Senhor é preciso viver com integridade, praticar a justiça, falar a verdade de coração. É preciso ter cuidado também sobre essa questão de falar a verdade, porque algumas pessoas acabam agindo inconvenientemente. São inconvenientes. Falam a verdade, mas que não precisava ser dita da forma como foi dita. Qualquer palavra que seja verdadeira, mas que não for dita com amor e com o intuito de glorificar a Deus e de edificar o próximo, essa palavra pode ferir. Há coisas que precisam ser ditas, outras não necessariamente. E além do que dizemos, nós precisamos levar em consideração acerca da forma como nós dizemos. Comunicação, por exemplo, não é apenas sobre o que falamos, mas é como somos interpretados, como somos compreendidos. Então, a verdade, ela precisa estar em nosso coração para que ela possa também sair pela nossa boca, para que as nossas palavras sejam verdadeiras. Até porque o Senhor Jesus diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o nosso coração está cheio de raiva, de rancor, de mágoa, de tristeza, se o nosso coração está cheio de julgamentos, as nossas palavras serão também palavras agressivas, palavras que vão denegrir, palavras que vão ferir. Então, a grande questão é como está o nosso coração. O que é que nós temos alimentado na nossa mente? Ok? E ele continua dizendo: aquele que não difama com a língua, nem faz mal ao próximo, nem calunia o seu amigo. Aqui o salmista está falando acerca do relacionamento para com o próximo. O versículo 2 é acerca do nosso relacionamento com Deus. O versículo 3, acerca do nosso relacionamento com o próximo. Nós não podemos difamar o outro, nós não podemos fazer mal ao outro, nós não podemos caluniar o nosso amigo. Ao contrário, devemos ser instrumento de bênção
para a glória do Senhor. E aí ele diz ainda no versículo 4, aquele cujos olhos rejeitam o desprezível, mas também honra os que temem o Senhor, o que não volta atrás, mesmo quando jura com prejuízo. O Senhor Jesus, ele diz que a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não, porque o que passar disso é de procedência maligna. E sabe, queridos, às vezes nós percebemos algumas pessoas que não honram os compromissos que fazem. Dão uma palavra e não cumprem. Fazem um compromisso e não honram. E nós precisamos ter muito cuidado, sabe por quê? Porque a pessoa que faz um compromisso e não honra, a pessoa que dá uma palavra e não cumpre, ela vai perdendo a credibilidade. Alguém que vive mentindo, uma hora, quando ela diz a verdade, as pessoas não acreditam, porque ela está sempre mentindo. Então a gente precisa ter cuidado sobre a maneira como nós falamos, e o que nós falamos, e a forma como falamos. Até porque uma palavra dita, ela se torna, a gente se torna refém de uma palavra dita muitas vezes. Então a gente precisa estar atento a isso. Os nossos olhos precisam desprezar aquilo que não glorifica a Deus. Essa é a ideia, aquele cujos olhos rejeitam o que é desprezível, aquilo que não glorifica a Deus, aquilo que é pecado, aquilo que é desagradável. Então nós não podemos usar os nossos olhos para ver, para contemplar aquilo que não é de Deus, aquilo que não glorifica a Deus, aquilo que não exalta o nome de Deus. E aí fica a pergunta, se no versículo 2 a pergunta é acerca de como nós temos vivido diante de Deus, o versículo 3 é como nós temos utilizado a nossa língua, e o versículo 4 é como temos utilizado os nossos olhos. Para que direção temos olhado? E de que forma nós temos olhado? Às vezes nós olhamos para as pessoas com um olhar impuro, com um olhar de julgamento, com um olhar de discriminação, com um olhar preconceituoso. Nós temos que ter cuidado sobre a forma como nós olhamos. Os olhos são as janelas da alma. Os olhos são as janelas da alma. Os olhos revelam muita coisa, e os olhos são justamente o filtro que nós precisamos utilizar acerca daquilo que vai entrar para o nosso coração. Então, a maneira como nós olhamos influencia também a maneira como nós agimos. A maneira como nós enxergamos a vida influencia também na forma como nós lidamos com a vida. Nós temos que também honrar os que temem ao Senhor. Nós precisamos valorizar, reconhecer, louvar ao Senhor por aqueles que temem ao Senhor e buscam fazer a vontade do Senhor. O reconhecimento, a gratidão, o cuidado para com aqueles que servem ao Senhor é muito importante. É uma injeção de ânimo, é uma motivação para que aquela pessoa continue servindo ao Senhor. Ele finaliza no versículo 5 dizendo que não empresta o seu dinheiro exigindo juros, nem recebe suborno contra o inocente. Aqui ele fala novamente de integridade. Veja, nós não podemos nos aproveitar da situação de dificuldade que alguém está vivendo para se beneficiar. Nós não podemos nos aproveitar do problema de um para se beneficiar. Nós temos que ajudar o próximo. Nós não devemos receber suborno contra o inocente, nós não devemos agir com injustiça ou com parcialidade. Nós temos que ser imparciais, justos, verdadeiros, corretos, íntegros, honestos, sobretudo com o Senhor. Aquele que teme ao Senhor, aquele que honra ao Senhor, buscará agir com o próximo de forma que também glorifique ao Senhor. Portanto, eu quero finalizar a nossa reflexão nessa manhã te convidando a fazer uma avaliação de como anda a sua vida diante de Deus. De que maneira você tem olhado a vida, de que maneira você tem avaliado as pessoas, de que maneira você tem usado a sua boca, a sua língua, os seus lábios, de que maneira você tem vivido. A forma como você tem vivido tem realmente glorificado a Deus e tem abençoado a vida das pessoas? Não deixe o tempo passar, não deixe a vida passar. Viva cada dia
de forma que as suas ações, as suas palavras, os seus pensamentos glorifiquem o nome do Senhor e resultem em bênção na vida daqueles que estão ao seu redor, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima terça-feira e que tudo que venhamos a fazer nessa terça-feira seja mais uma vez para honrar e glorificar o nome do Senhor, tá bom? Se essa palavra abençoou a sua vida, se essa palavra fez sentido para você, compartilhe nas suas redes sociais. Compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, para que nós possamos alcançar cada vez mais pessoas com a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.